Shalom, shalom, povo de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que é solteiro, você que está em busca de um cônjuge. Quando a gente vai ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai perceber ali que há respostas do apóstolo Paulo a perguntas que foram feitas em relação ao casamento, em relação ao divórcio, em relação à vida de solteiro, em relação à viúva, a viúvos, né? Então, Paulo responde essas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele em relação a cada um desses assuntos. E há uma sessão especial para os solteiros. Então, é preciso entendermos o que a Bíblia fala sobre esse estado para que a gente, quando casar, a gente possa entrar no casamento com pés firmes, né, no chão, pés firmes na realidade. Por quê? Porque Deus deseja que o nosso casamento seja uma bênção, possa refletir, né, o que Ele planejou, o que Ele sonhou, o que Ele idealizou. E é importante que isso comece desde já na vida do solteiro. Por quê? Porque para um casamento ser realmente pleno, é preciso que duas pessoas íntegras, duas pessoas inteiras, duas pessoas plenas se casem. Então você tem que entender isso exatamente agora, enquanto você é solteiro, né? Você é íntegro, você é pleno. Porque se você não for pleno, se você não for íntegro, se você não for completo em Jesus Cristo, em você, você entra no casamento com uma deformidade que realmente resultará em conflitos, em problemas desnecessários. Portanto, entender sobre a vida de solteiro de forma bíblica e saudável é um passo fundamental para a gente entrar no casamento com pés firmes e ter a oportunidade de ter um casamento de êxito, um casamento abençoado. O que a gente precisa entender então? Nós precisamos entender, primeira coisa, que existem momentos e existem fases da nossa vida que não é a fase ideal para a gente buscar um cônjuge. Isso mesmo, não existem épocas que não são épocas ideais para se buscar um cônjuge. E que épocas são essas? São épocas em que nós estamos passando por uma transição muito profunda em nossa vida, né? Por exemplo, momentos que talvez você tenha perdido um ente querido, né? Um pai, uma mãe, né? Ou alguém muito íntimo seu, muito próximo, que você está ainda num processo de luto, momentos em que você talvez esteja ingressando numa faculdade, né, e está sob muita pressão, né, devido a esse início dessa faculdade, momentos que você começou um novo emprego, ou quem sabe momentos em que você terminou um relacionamento, acabou de terminar um relacionamento e que, portanto, você está com suas emoções em ebulições e em efervescência, e porque você está com suas emoções nessa ebulição e nessa efervescência toda, você não está apto para iniciar um novo relacionamento. Por quê? Porque quando as nossas emoções estão assim em ebulição, o que acontece? Nós corremos o risco de tomar decisões equivocadas, nós corremos o risco de tomar decisões precipitadas, justamente fundamentadas apenas nas nossas emoções. Então, quando nós estamos passando por um momento de transição muito profundo na nossa vida, é um momento para não buscar um cônjuge, é um momento para esperar, como diz a Bíblia em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, você está enfrentando agora, vivendo agora um tempo de transição, de profunda transição na sua vida, então espere, né? Mantenha calma. Esse ainda não é o tempo de se buscar o cônjuge. Mantenha calma, espere no Senhor, deixe suas emoções se acalmarem para que você possa analisar, refletir de forma mais realista e espiritual também sobre o novo cônjuge, ok? Uma outra coisa que nós precisamos entender é compreender de forma adequada o dom de celibato. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 7, Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu sou, mas entendo que cada um tem o seu próprio dom, de uma maneira, outro de outro, né? Então Paulo, ele era solteiro, ele estava solteiro, ele permaneceu solteiro por uma capacidade sobrenatural de Deus para dedicar-se a sua vida inteiramente ao Evangelho do Senhor Jesus, ok? E aí Paulo disse: olha, eu gostaria que todos fossem como eu, mas eu entendo que nem todos têm esse dom, né? Uns têm esse dom, outros não. Então Paulo entendia o dom de celibato como um dom de Deus, né? Com uma capacidade de permanecer solteiro para dedicar-se exclusivamente ao chamado de Deus, à vocação de Deus, ao ministério. Só que o que nós vamos entender sobre esse dom de celibato? Entender primeiro que nem sempre é para a vida toda, pode ser apenas por um momento, pode ser apenas por uma fase da nossa vida, para que nós possamos, naquele período, né, de solteirice, vou assim dizer, nos dedicar de forma ainda mais intensa, nos dedicar de forma ainda mais integral ao nosso chamado, ao nosso ministério. Então,
isso é importante. O dom de celibato é a oportunidade que Deus nos dá e a capacidade de permanecer solteiro. Para quê? Para sermos mais frutíferos no chamado, para sermos mais frutíferos no ministério e na vocação que Ele nos deu. Olha que interessante. Os dois grandes líderes do Novo Testamento, os dois, na minha opinião, né, os dois maiores líderes, um nem se fala porque é o nosso Senhor Jesus, mas o segundo, na minha opinião, né, o segundo maior líder do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Então, esses dois grandes líderes do Novo Testamento que fizeram coisas extraordinárias para Deus eram solteiros. Você já refletiu sobre isso? E um dos motivos é porque eles tinham a sua exclusividade voltada para o chamado e para a vocação de Deus. Eles davam atenção exclusiva a isso. Não havia distrações. Então, se você é solteiro, você tem a oportunidade, o privilégio dado por Deus de se dedicar exclusivamente ao chamado de Deus para a sua vida, de dedicar exclusivamente ao ministério que Deus lhe deu, à vocação que Deus lhe deu, sem embaraço, sem distrações, porque o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 34, depois você pode conferir, ele diz assim, olha, quem é solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de ser santo, né? Tanto no corpo como no espírito. Mas quem se casou cuida das coisas desse mundo e como há de agradar o marido ou a esposa. Então ele diz sobre isso. E aí ele diz assim, e a pessoa fica o quê? Dividida. Mas se você é solteiro, você pode se dedicar de forma integral ao seu chamado, ao seu ministério, né, à vocação que Deus lhe deu, sem distrações alguma, sem impedimento algum. E isso é um privilégio e um dom de Deus. Por isso que Paulo chama de dom. Então entenda que esse dom é para você servir, é para você ser útil ao seu ministério. Agora, uma coisa importante, se você entende que você não tem o dom de celibato, né? Ou que pelo menos esse dom foi por uma fase, que essa fase já encerrou na sua vida e você realmente busca casamento, deseja casar, entenda uma coisa, à medida que você vai ficando um pouco mais velho, é preciso considerar, né, a ideia de casar com mais seriedade. Por quê? Né? Olha só, a Bíblia nos fala que é um tempo para todas as coisas, não é verdade? Então é um tempo para todas as coisas. Então você não pode permitir que essa fase, que esse tempo passe na sua vida. Então, se você entende que não tem esse dom de celibato, ou que esse dom de celibato, essa fase desse dom, né, de dedicar-se exclusivamente ao ministério, já passou e você também quer casar, não é que você não vai se dedicar ao ministério, mas você quer casar, você quer desfrutar de uma família, desfrutar de um casamento, e você já tem um pouco mais de idade, então considere isso com mais seriedade. Por exemplo, a Bíblia nos fala que Isaac ele casou aos 40 anos, né? Aos 40 anos, mas foi um outro tempo, né, onde as pessoas viviam muito mais do que os dias de hoje. Então, assim, pense sobre isso, se você já tem um pouco mais de idade, e não deixe passar grandes oportunidades que Deus tem te dado. E aí a gente vai entender uma coisa muito importante. A gente não pode se envolver com pessoas que não comunguem da mesma fé. A Bíblia fala sobre jugo desigual, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Jugo desigual. O que é um jugo desigual? É quando você se coloca num relacionamento, numa aliança, com uma pessoa que não comunga da mesma fé que você. Isso pode trazer sérios prejuízos para a sua vida, isso pode trazer sérios prejuízos para você, ok? Então a Bíblia fala sobre isso, é importante que a gente atente para essa palavra. Se você é um cristão, busque um relacionamento com outro cristão. Isso vai lhe abençoar muito e construirá um casamento com a possibilidade de ter êxito, né? De ter sucesso, porque você está comungando, tendo relacionamento com alguém que comunga da mesma fé que você. Alguém que é de Deus, alguém que teme a Deus, alguém que ama Jesus. E aí Jesus será sempre o Senhor do casamento de vocês. Mesmo quando houver algum conflito, vocês recorrerão ao Senhor Jesus. Jesus é Senhor do marido, Jesus é o Senhor da esposa. Consequentemente, Jesus é o Senhor deste casamento. Casamento firmado da rocha tem uma vantagem muito grande para ser sustentado e para dar certo, mesmo diante das intempéries da vida. E uma outra coisa a considerar é que você precisa permitir que a sua atração por essa pessoa que você está de olho aí, pensando em namorar, pensando em casar, não pode ser uma atração meramente física. Não pode ser uma atração meramente física. A sua atração precisa ser uma atração mais ampla. Por quê? Muitos jovens cristãos pecam seguindo a mesma ideia, a mesma visão do mundo, porque permitem que a atração seja apenas física. O que acontece? Geralmente,
o homem, ele se atrai fisicamente por uma mulher que, aos seus olhos, é uma mulher bonita. Uma mulher jovem é uma mulher bonita. Então, geralmente, o homem é atraído por uma mulher, né? Geralmente uma mulher bonita ou jovem aos seus olhos. E a mulher geralmente é atraída por um homem que já tem uma certa estabilidade financeira, que já, né, pode sustentar a família, que pode proporcionar, né, um certo conforto para ela e a família, para ela e a sua prole. Então, geralmente, a mulher se sente atraída por um homem que tem uma certa estabilidade financeira. Ok? Até aí tudo bem, a princípio. Só que alguns jovens cristãos ficam apenas nesse quesito e não observam que deve ter uma atração mais ampla. Por exemplo, uma atração em relação ao caráter. Você já examinou o caráter desta pessoa, o caráter desta moça, o caráter deste rapaz, né? É fiel, é íntegro, é temente a Deus, é verdadeiro, evita mentira, é uma pessoa honesta. Então, tudo isso são princípios fundamentais a se considerar se você está buscando um cônjuge. Por quê? Porque essa atração precisa ser mais ampla, não apenas com base no quesito estético, no quesito físico. Então, se você começar a enxergar de forma mais ampla e permitir que essa atração ela seja mais ampla e não apenas física, não apenas estética, você vai começar a perceber que algumas pessoas talvez que nem eram tão atrativas assim para você antes, no contexto da igreja e tudo mais, você vai começar a observar o caráter dessa pessoa, a integridade dessa pessoa, né? A nobreza desta pessoa e por observar esses princípios de caráter, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que talvez não era nem tanto atrativa assim para você, você vai começar a enxergar essa pessoa com outros olhos, você vai perceber uma atratividade ainda maior nessa pessoa. Por quê? Porque a sua atração, o seu entendimento de atração foi ampliado. Você não enxerga a atração apenas física, apenas estética, apenas financeira. Não, você enxerga a atração também do ponto de vista moral, do ponto de vista da integridade, do ponto de vista da fidelidade, do ponto de vista do caráter desta pessoa. Ok? Então, permita que a sua atração seja mais ampla, porque se você permitir isso, você não vai perder boas oportunidades. Talvez a pessoa que Deus já está preparando para você esteja mais próximo de você do que você imagina, mas porque você está focado somente em atrações físicas, estética ou com base em questões puramente materiais, você tem perdido grandes oportunidades de Deus. Então, amplie a sua visão, amplie o seu nível de atração para um nível de atração não somente física, mas também do caráter da pessoa. Então são alguns conselhos práticos para que você que é solteiro, que está em busca de um cônjuge, possa ter direção e realmente ter um cônjuge que seja a pessoa que Deus preparou para você. Agora, não entenda uma coisa, não é? Casamento são duas pessoas pecadoras se casando, não são pessoas perfeitas, ok? Então você não vai encontrar uma pessoa perfeita nunca, são duas pessoas imperfeitas, com dificuldades, com suas limitações. Então, o casamento é um chamado para amar uma pessoa imperfeita, ok? Por isso, amplie o seu nível de atração. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso e sejam também abençoados, sejam também edificados. Deus abençoe você na busca de um cônjuge, que Deus te dê um cônjuge segundo o coração dele. Shalom, shalom, graça e paz.